Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de Sociologia, e vamos então para a nossa aula de número 14, que é a nossa aula de revisão. Nas nossas aulas, a gente trabalhou, discutiu aqui a questão desses conceitos importantes como poder, política e Estado. E perguntamos, é tudo a mesma coisa? Nós percebemos que, no dia a dia, esses conceitos eles são tidos um pelo outro, mas, na verdade, eles são totalmente diferentes. Sociologicamente, eles são analisados com elementos distintos, não é isso? Muito bem, vamos então continuar. Então, vejam lá. O poder, vamos trabalhar o poder agora, né? Vamos trabalhar o poder. O poder pode ser entendido como a possibilidade de exercer influência sobre a conduta de outros, né? Ou de outras pessoas, numa determinada relação social. Então, nós vamos trabalhar o primeiro conceito, que é o conceito de poder. Estamos trabalhando o conceito de poder, não é isso? E aí, vimos a questão do poder, vamos então passar para o conceito de política. A política pode ser entendida como os meios pelos quais um sujeito ou um grupo se organiza e exerce o poder ou conquista o poder. Então, ele vai se organizar para exercer o poder ou buscar a conquistar esse poder. E Estado, o que é o Estado? O Estado, ele é o modo específico, né, de exercício do poder e a forma como se organiza o sistema político, né, na maioria das sociedades modernas no mundo afora, certo? E aí nós vamos agora detalhar o poder como o conceito e a definição desse poder. Vamos lá? Muito bem. Então vejam lá, na concepção de Weber, né, de Max Weber, na concepção então weberiana, o poder tem a ver com a possibilidade de impor sua própria vontade numa relação social, mesmo que haja resistência alheia. Então, vejam lá. Então, todas as relações sociais estabelecidas entre indivíduos, instituições e coletividade são também relações de poder. Então, essas relações de poder estão presentes em todos os locais da nossa sociedade, né? Na família, né? Nas relações de amizade, nas relações entre patrão e empregados, né, entre as relações de governante e governados. Então, nós temos aí essa gama, né, de relações onde o poder, ele, então, está presente. Quais são as formas, então, de exercer o poder? Vejam lá. Quais são as formas de exercer o poder? Vejam lá. Existe aí, então, o poder econômico, né, a forma de exercer o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. Vamos, então, agora detalhar cada um deles. O poder econômico consiste na utilização de bens materiais como forma de exercer influência sobre a conduta de indivíduos, instituições e sociedades. Então, a pessoa que tem mais dinheiro, né, ela pode influenciar os outros. Então, é o poder econômico. O poder ideológico consiste na capacidade de influenciar a formação de ideias, né, e práticas sociais para construir padrões de comportamento que reproduzam determinado modo de perceber o mundo, né, a visão de mundo. Então, o poder ideológico. E o poder político, ele refere-se à possibilidade do uso da força como último recurso para a imposição da vontade sobre a determinada coletividade. O monopólio legítimo desses instrumentos, segundo Norberto Bobbio, constitui o poder político, ou seja, o consenso social de que aquele que detém o poder político pode fazer valer sua vontade sobre a coletividade em determinadas condições sociais e históricas pré-estabelecidas, certo? E aí nós vamos falar do poder legítimo e as formas de dominação, certo? Então, as formas de exercer o poder podem ser legítimas ou não. E, de acordo com Weber, né, com Max Weber, elas são legítimas quando
a influência exercida é aceita por aqueles que se submetem à vontade do outro. E elas também podem ser não legítimas. Quando é que isso acontece? Quando pressupõe apenas o uso da força, né? O uso da força, da vontade, né? Para imposição da vontade, como é o caso das ditaduras. Então, para Weber, o exercício legítimo do poder ele chama de dominação. E aí nós vamos trabalhar a questão da dominação, como é que ela se dá, certo? Então, primeiro exercício da dominação que o Weber chama é a chamada... Ele diz que existe 3 tipos, ele classifica a dominação em 3 tipos de dominação legítima, que ele chama de tradicional, carismática e racional legal. E nós vamos ver, então, cada uma delas. Então, vamos ver primeiro a tradicional, que consiste na crença em instituições e regras transmitidas de geração em geração, conduzidas por um indivíduo ou grupo de pessoas que se baseiam nos costumes para exercer a dominação. Então, como exemplo, nós temos aí o patriarcado, onde o pai exerce um poder sobre a família, porque sempre foi assim. Então, tradicionalmente se fez isso, então se faz até os dias de hoje. Então, esse é o poder chamado de patriarcal, não é isso? E aí o poder carismático, não é isso? A dominação carismática vem da liderança religiosa. A obediência se sustenta pela crença dos subordinados nas qualidades superiores do líder. Isto é, acredita-se que há qualidades excepcionais em determinado indivíduo, algo que o torna superior aos outros e lhe permite exercer liderança ou controle por eles. Não é isso? Então, nós vemos aí na pessoa do Papa, mas nós temos também aqui no Brasil, exemplo, por exemplo, do Antônio Conselheiro, né, que era um líder carismático, exercia uma liderança política e também religiosa, né, e outros líderes como Gandhi, né, etc. E aí o exemplo agora da chamada a dominação racional legal, certo? A dominação racional legal se dá por intermédio das leis, ou seja, está fundamentada em normas e regras que são aprovadas e aceitas por todos. Por exemplo, um juiz, quando ele dá uma sentença, não é pela pessoa dele, mas aquela sentença que ele dá está baseada na lei. Um policial, quando exerce, né, prende uma pessoa, então aquela autoridade é a autoridade da lei que faz com que ele haja daquela forma, certo? E aí nós vamos passar para um outro tema que nós trabalhamos também na nossa aula, que é a questão do reconhecimento, teoria do reconhecimento. A teoria do reconhecimento de Axel Honneth surgiu na Alemanha sob a influência das ideias do jovem Hegel, no contexto da chamada Escola de Frankfurt, né, sobre a influência da chamada teoria crítica. E o Axel parte da ideia de que a interação entre os sujeitos ela é fundamental para a formação da identidade da justiça social e que essa interação se dá através do conflito. Nesse processo acontece um mútuo reconhecimento de si mesmo, enquanto sujeito, e do outro como seu igual e, ao mesmo tempo, diferente, né? E aí ele classifica 3 esferas do reconhecimento, que ele chama de esfera do amor, que é a primeira esfera, né? O reconhecimento recíproco ocorre entre pais e filhos e está intimamente ligado às etapas de dependência absoluta e dependência relativa, o que possibilita o desenvolvimento da autoconfiança. Aí ele vem para a segunda esfera, que é a esfera do direito. A segunda esfera é a esfera do direito. Esse reconhecimento ocorre quando o sujeito sai de seu contexto, né, particular e ingressa em um contexto social universal, não é isso? Mediado por relações contratuais, ou seja, os sujeitos se reconhecem portadores de posse, percebe-se como proprietários e, principalmente, enquanto portadores de igualdade, possuindo, portanto, direitos iguais perante a sociedade. Então, a escala do direito. Então, você se vê como sujeito de direito e dever. E a esfera da solidariedade. Nessa esfera,
chamada terceira esfera, entra a questão da estima social. As relações que ocorrem são mediadas pela solidariedade, além de possibilitarem um respeito universal, possibilita alguém se perceber como ser possuidor de suas particularidades a serem socializadas com os demais membros de uma determinada comunidade, certo? Muito bem. E aí nós vamos trabalhar reconhecimento versus desrespeito. De acordo com o autor, em contraposição às esferas do reconhecimento, aquelas 3 esferas que nós vimos, tem 3 maneiras de desrespeitar esse reconhecimento, que ele chama de violação, né, a privação de direitos e a degradação. Então, na concepção de Roné, os conflitos sociais são uma forma de resistência à negação do reconhecimento, ou seja, ao não reconhecimento, o que leva ao resultado paulatino de superação. O desrespeito, que a princípio nos parece experiências individuais, na prática vai assumindo um caráter coletivo na busca por reconhecimento, então abrange mais pessoas. E essa busca por reconhecimento, ela leva ao que nós chamamos de cidadania, né? Então, o que é a cidadania? Etimologicamente, cidadania vem de civitas, que quer dizer cidade, né? Daí, cidadão ser o indivíduo morador da cidade, e esse cidadão ele é portador de direitos e deveres. Então, cidadania é a condição de ser reconhecido como membro de um grupo político, né? E como membro, né, do Estado, e, a partir daí, possuir direitos e deveres resultante dessa condição, né, de ser cidadão. Então, cidadania, na definição da filósofa alemã Hannah Arendt, a cidadania é o direito de ter direito. Ter a cidadania de um país significa dizer que você deve ser reconhecido como cidadão pelos que vivem ali, né? E também você os reconhece como cidadão. Então, é recíproco essa questão. E aí nós vamos trabalhar 3 tipos de direitos aí dentro desse processo da cidadania. Os direitos de cidadania, que são os direitos civis, políticos, sociais e difusos. Thomas Humphrey Marshall, sociólogo britânico, ele identificou 3 tipos de direitos que formaram a cidadania moderna alemã, mas que também fundamentam a cidadania moderna hoje, que são direito civil, né, que são aqueles que permitem aos cidadãos exercerem a sua liberdade individual, que é a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de iniciativa, né? Esses direitos começaram a se consolidar a partir do século XVIII. Os direitos políticos são os direitos que permitem ao cidadão participar do exercício da vida política, direito de votar e ser votado. E esses direitos se consolidaram a partir do século XIX. E os direitos sociais são aqueles que garantem ao cidadão o mínimo de bem-estar econômico e vida digna dentro dos padrões do país e da época em que se vive. Direito à educação, saúde, seguridade social, né? Esses direitos começaram a ganhar força a partir do século XX. E aí, fechando com cidadania, né? Uma reflexão sobre cidadania. A cidadania é uma condição, né? Uma condição que permite a participação de todos como iguais na discussão política e, ao mesmo tempo, uma reivindicação de que todos participem da herança comum da sociedade. Então, ser cidadão é ser sujeito de direitos e deveres, que participam, né, desse processo aí da herança, chamada da herança comum, que é construída, é a riqueza que é construída pelo país, que é construída por todos. E aí, nós vamos trabalhar, dentro dessa questão do reconhecimento, a partir das ideias de Nancy Fraser, né? Ela vai falar da luta por reconhecimento e justiça social. Vejam lá. Ela diz o seguinte, ó, a luta pela cidadania é o cadinho onde se foge aos cidadãos. O que é esse cadinho, né? É a luta, é o local. O cadinho é aquele recipiente onde você produz ali o ouro, né? Transforma o ouro. Então, é
é ali que vai se forjar, né, o cidadão. Aonde que se forja o cidadão? Na luta, né, pelo seu reconhecimento como sujeito de direitos e deveres. Então, os movimentos sociais são o espaço e o lugar de luta para que os cidadãos exijam do Estado o reconhecimento de direitos que compõem a cidadania. Então, vejam, para que você viva como cidadão, você tem que ter acesso aos direitos que estão disponíveis na sociedade, né? Porque não existe cidadania pela metade. Ou você é cidadão ou você não é cidadão. Se você vive num país, mas você está alijado dos direitos que a sociedade tem, por exemplo, a educação, a saúde, a uma escola de qualidade, né? Então, ao trabalho, ao emprego, então você não está vivendo plenamente a sua cidadania, certo? Então, é nos movimentos sociais que existe esse espaço, né, de luta para que a cidadania seja exercida. Segundo a filósofa norte-americana Nancy Fraser, há uma distinção entre os dois tipos de luta empreendida pelos movimentos sociais. Então, ela vai distinguir aí, ela vai dizer, ó, existe uma luta que é a luta por redistribuição e há uma luta que é por reconhecimento. Então, ela faz essa distinção, né, entre luta por redistribuição e luta por reconhecimento. Então, vejam lá por que ela traz essa distinção, né? Ela vai dizer o seguinte, que os movimentos que lutam para corrigir ou eliminar o que acreditam ser injustiças econômicas e sociais, esses movimentos, eles lutam por redistribuição, que são, por exemplo, os sindicatos, né, que lutam por melhores salários e condições de trabalho. Então, essa luta é uma luta por redistribuição, não é isso? Outro movimento que se caracteriza, que pode ser exemplo dessa luta por redistribuição, é a luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que reivindica reforma agrária, né? Isto é, a redistribuição de terras. Nós sabemos que o Brasil é um país que tem uma grande concentração de terra, que vem desde lá, né, do Brasil colônia, né? Então a terra ficou concentrada na mão de poucas pessoas. Então é preciso redistribuir a terra para que essas pessoas tenham acesso ao trabalho e também tenham acesso à produção de bens comestíveis que vão parar na mesa das pessoas. Então, o movimento dos sem terra é uma luta por redistribuição. E aí a luta por reconhecimento. Os movimentos que lutam para corrigir ou para eliminar injustiças culturais, como a humilhação, o desrespeito e a negação de direitos de pessoas de determinados grupos. Então, nós podemos citar aqui, como exemplo, a luta, por exemplo, do movimento LGBTQIA+. Né? Esse movimento é um movimento que luta contra a homofobia e a favor da livre expressão sexual, do reconhecimento do casamento civil entre homossexuais e para que a sociedade os aceite como cidadãos que têm direito a serem diferentes, desde que não prejudique os outros cidadãos, né? Então, vejam, aí nós temos a distinção entre o movimento, a luta por redistribuição e por reconhecimento, tá bom? Muito bem, a gente fica por aqui e vamos, então, até uma próxima aula.